Graças a Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, apenas 2 versículos, o verso 10 e o verso 11. Isaías 50, verso 10 e verso 11. E antes de entrarmos na mensagem, lermos na verdade o versículo, que na mensagem já estamos, hoje nós estamos na terça-feira, que é a terça-feira do encontro com Deus, não é isso? Terça com Deus. Terça com Deus. Irmãos, nós mais do que nunca, nós precisamos de ter um encontro com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessas últimas semanas eu tenho orado muito, falado com Deus, principalmente de madrugada lá no trabalho, sobre essa necessidade. Porque com o passar do tempo, mesmo nós da igreja, nós nos desviamos muitas das vezes. Nós nos acostumamos com a rotina de vir para o culto, de ir para casa e vamos vivendo as nossas vidas e muitas das vezes a gente entra no modo automático. E por isso que tantos se perderam com o passar do tempo. Nós precisamos, irmãos, como Isaías. Isaías capítulo 6, é quando Isaías viu o Senhor no seu alto sublime trono. E Isaías tremeu ao ver o Senhor. Tem um encontro como Moisés teve. Eu tenho falado muito com Deus, eu gosto muito desse texto, mas ultimamente eu tenho falado, Senhor, que encontro é esse, que visão é esse que Moisés teve? A ponto dele abrir mão do seu maior propósito de vida para querer estar com Deus. Porque você lembra qual foi a missão que Deus deu para Moisés? Lá no Egito, liberta o povo e leva o povo para a terra prometida, não era isso? O maior desejo do povo no deserto não era chegar na terra prometida, amém? Deserto não é lugar de viver, irmão. Deserto não tem nada, não tem água, não tem comida. E Deus faz uma proposta para Moisés que eu tenho dito, Senhor, eu não sei como é que eu reagiria diante dessa proposta. Você tem objetivos de vida, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus planos, eu tenho meus sonhos. E um dia depois da rebeldia do povo, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou enviar você agora na terra prometida. Desce daqui. Eu vou colocar esse povo na terra que eu prometi. Eu vou mandar um anjo dentro de vocês para dar livramento. Mas eu não irei com vocês. E Moisés diz uma frase que eu acho tão linda, que é: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Dizer isso numa posição confortável não é fácil, irmãos. Mas dizer isso no deserto? Há pouco tempo atrás o povo tinha pegado em pedra para apedrejá-lo, se queixando de falta de comida, de falta de água. Mas Moisés está dizendo, Senhor, eu prefiro o deserto com a tua presença do que a terra que mana leite e mel sem a tua presença. Irmãos, nós precisamos desse encontro, irmãos. Desse encontro que Ana teve. 1 Samuel, o texto diz que Ana entrou num tempo amargurada, de tal maneira que ela orava, os lábios se mexiam, mas não saía voz, porque o coração dela estava pesado, amargurado. Mas o texto diz que quando Ana se levantou e foi para casa, ela estava alegre, e o seu semblante não era mais como antes. Qual era o problema que afligia a Ana? O desejo de engravidar. Ana saiu grávida do templo? Não. Mas por que ela saiu diferente, irmãos? É esse o poder da presença de Deus que nós precisamos experimentar. Às vezes nós achamos que a nossa vida vai melhorar quando Deus nos der aquilo que nós queremos. Quando muitas das vezes o que nós precisamos, o que nos basta, é a presença de Deus. Eu nunca esqueço, irmão, eu sei te dar detalhes da cena. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu morei 2 anos em Praia de Mauá, lá para dentro de Magé. Eu sempre digo que Praia de Mauá está para mim o que o Egito representava para Israel.
Foram 2 anos terríveis, terríveis, muita dor, muitas lágrimas. E eu orava muito pedindo a Deus para me tirar de lá. Foi um lugar de sofrimento, de dificuldade financeira, longe da família. E eu lembro que uma vez, no dia de semana, eu estava em casa, já em Olinda. A gente morava em frente à estação de trem de Olinda. Eu estava em casa, tinha feito um hambúrguer para mim, um copão de Coca-Cola, um biscoito. Eu sentei em frente à TV para ver DVD, que na época era luxo, né? Irmãos, aquele dia foi tremendo, porque eu ouvi claramente a voz de Deus, já que eu estava com o coração angustiado, amargurado por causa de outras coisas, e eu ouvi claramente a voz de Deus dizendo assim: por que você não está feliz? Eu estava sozinho em casa, eu olhei assim, ué, eu te dei tudo o que você queria. O problema não era o lugar que você morava, o problema não era a situação financeira, está tudo aí. Por que ainda assim você não está feliz? Porque, irmão, de tudo sem Deus se torna nada. E o nada com Ele se torna tudo. O que nós precisamos é da presença de Deus nas nossas vidas. É claro que o deserto não é o melhor lugar para se estar. É claro que Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos. É claro que viver com dinheiro contado não é bom. É claro que viver doente não é bom. Eu não estou falando para você se acostumar a viver uma vida de miséria, mas eu estou falando que mais importante do que coisas e do que as bênçãos de Deus é ter o Senhor nas nossas vidas. Isso é a coisa mais preciosa que nós precisamos. É sentir aquela alegria, aquela paz. Qual foi a última vez que você sentiu isso na sua casa, meu irmão? Do coração arder, você olhar e está todo arrepiado porque você está sentindo a presença de Deus, e você se alegrar em Deus. Qual foi a última vez que você teve esse momento no culto, irmãos? Lembra daquele culto que a presença de Deus está tão gostosa que tu não está nem aí para nada? Nem aí se teu time está perdendo. Para mim, então, isso é normal. Nem aí se você vai sair do culto e você vai para casa porque não tem dinheiro para lanchar. Nem aí para nada, porque a presença de Deus é tão prazerosa, tão maravilhosa, que você está ali desfrutando e você não quer nada mais importa na tua vida. Irmão, só foi a última vez que nós sentimos isso. Um encontro com Deus, como Zaqueu teve toda a sua história de vida transformada. É isso que nós precisamos, irmãos. Isaías 50:10, assim diz a palavra do nosso Deus: quem entre vós teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Aleluia. Depois a gente lê o versículo 11. Fica, mantenha a sua Bíblia aberta. Quem aqui teme ao Senhor? Nem quem obedece a palavra do seu servo, o servo com S maiúsculo, está se referindo ao Senhor Jesus. A palavra de Deus. Quem entre vocês que tem o Senhor e obedece a palavra do seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Rafael, mas Jesus é luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos chamados para andar nessa luz, que nós somos a luz desse mundo. Como é que agora Isaías está dizendo que aquele que teme ao Senhor vai andar em trevas, vai andar no escuro? Porque, irmãos, essa palavra aqui para nós é o mesmo peso que João 16:33, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. E eu acho tão paradoxal esse texto, porque quando Jesus começa a frase assim, você espera que venha uma coisa boa depois disso. Olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Oh, vai vir uma coisa boa. Jesus vai falar que agora é só vitória, que agora que a gente está com ele vai dar tudo certo, é só maravilha, é só bênção. Mas Jesus vira e diz: no mundo tereis aflições. Ô Jesus, isso aí não dá história não, Senhor. Quer dizer que no mundo eu vou ter
conhece a Deus, conhece a Bíblia, talvez isso não seja espanto para você. Mas principalmente quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, quantos irmãos entraram em crise existencial, em crise com Deus? Porque ouviram e aprenderam que se você andar com Deus, você não vai ter mais dificuldade. Quantos irmãos foram acusados de estar em pecado, irmãos? Eu lembro, eu era pequeno, eu soube dessa história de um ministro de louvor de uma igreja que ele foi colocado no banco porque ele ficou desempregado. Porque o pastor disse para ele: se você ficou desempregado, é porque você está em pecado. Quantos se impregnaram daquela ideia de que cristão não pode ser roubado? Os mais velhos já pegaram esse tipo de pregação. Não, irmão, você não pode aceitar. Mas Jesus foi roubado, irmãos. Porque o texto diz que Judas era o tesoureiro e Judas roubava o dinheiro que estava colocado na bolsa. Se Jesus pode ser roubado, quem sou eu e você para dizer que não podemos? Quem sou eu e você para dizer que crente não fica doente? Que crente não passa por lutas? Que crente não chora? Esse negócio de que agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, é mentira, irmão. O que Deus está nos avisando aqui é que se você está chegando agora para a igreja, saiba que você vai passar por momentos de trevas. E se você já passou por esse momento, eu sinto lhe dizer que às vezes Deus repete a prova conosco. O que é passar por um momento de trevas? Você já viveu aquele dia típico de filme de Hollywood que dá tudo errado na tua vida? Aquele dia que parece que Deus te abandonou? Irmão, eu tive um dia desse em março de 2018. Se não me falha a memória, dia 12 ou dia 13 de março de 2018. Eu lembro que eu estava em casa, minha mãe ia viajar, e uma semana depois ela ia voltar e ia me dar férias, que a gente tinha um comércio junto. E eu já não tirava férias há 4 anos. Porque eu trabalhava com ela sempre teve outro emprego, então eu nunca tirei férias. Ela estava com plano de programa dos leis com o irmão dela. Eu estava com plano de fazer uma viagemzinha pelo Rio mesmo, tudo mil maravilhas. E terça-feira eu estava em casa, eu ia para o comércio 4 horas da tarde, 2 horas o telefone tocou, corre e vai para a casa da tua mãe caiu. Eu pensei, estranho, a mãe deve ter caído, deve ter se machucado. Eu cheguei lá, não tinha ninguém, minha mãe não estava mais lá, falaram, levaram tua mãe para o hospital. E eu fiquei na casa dela até 6 horas da noite para saber o que tinha acontecido. Quando então eu fui informado que ela tinha quebrado a tíbia em 3 lugares e estava no hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Eu peguei a loja do nosso comércio, fui abrir o comércio, já não tinha mais o que fazer, porque não tinha mercadoria, tinha que ter comprado cedo, foi um dia perdido. Eu trabalhava em Mesquita, Chatuba e morava em Guadalupe. Eu ia e voltava de bicicleta todo dia, 40 minutos de bicicleta. Peguei minha bicicletinha e fui para casa sabendo, meu Deus, arrebentou tudo, não tem mais férias. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar no hospital até operar, e agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Quando eu chego em frente à estação de Anchieta, era exatamente a metade do caminho que meu bicicleta furou. Eu tive que andar por 1 hora até chegar em casa. E eu sou muito sensível, né, irmãos? Sou muito emotivo. Eu tive uma crise de choro. Eu falei, Deus, tu me abandonou. Tu não me ama mais, tu me odeia. Eu sou a pessoa que mais odeia na face da terra. Como pode tanta coisa ruim em um dia só, Senhor? E lá foram 6 meses de luta, irmãos. Eu tinha crise de choro. Eu estava pedalando no trabalho e do nada eu começava a chorar. Eu chegava em casa, às vezes eu ia correndo para uma rua para minha esposa não veio, desabado de chorar. Aqueles momentos em que você ora, e parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Quem aqui já passou por isso? Você já teve aquela experiência de você dobrar o seu joelho e orar, e você levantar mais leve, com aquela sensação de que Deus te ouviu, de que Deus te ama, de que Deus está contigo?
E aí uma semana depois você peca, e você dobra o seu joelho, e você ora. E você ora. E você ora. E parece que Deus está em outro lugar. E você ora, chora, e você levanta com aquele mesmo peso, com aquela mesma dor na consciência. Parece que Deus não te perdoou, amém? Vocês já passaram por isso? Eu não estou sozinho, graças a Deus. Os nossos sentimentos são enganosos. A nossa fé está firmada na palavra de Deus. Por que eu sei que Deus me perdoa? Por causa dos meus sentimentos? Não. Porque a palavra dele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda a imundícia. Aleluia. Eu não posso viver com Deus baseado nos meus sentimentos, irmãos. Porque senão você vai viver uma vida de gangorra espiritual. Um dia Deus me ama, outro dia Deus não me ama. Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo. Um dia eu vou cantar, outro dia eu não vou cantar porque eu não estou me sentindo bem. Eu acho maravilhoso. Ai, irmão, eu não estou me sentindo digno. Então você não cante nunca mais, querido. Porque o dia que você se sentir digno de cantar para Deus, aí você está num pecado pior ainda. Porque nós não somos dignos. Se fosse para estar pregando alguém aqui que é digno, eu deveria ser o último na fileira lá atrás. É só pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque senão nós já seríamos discriminados há muito tempo. Que aquele que anda no escuro e que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Confiar no Senhor, querido. Depender de Deus. Quando todas as portas estão fechadas. Confiar em Deus, depender de Deus. Quando tudo dá errado. Confiar em Deus, depender de Deus, amar a Deus, ainda que você se sinta abandonado por Ele. Andar com Deus, amar a Deus, ser fiel a Deus, ainda que você não entenda muitas coisas. João capítulo 2 diz algo maravilhoso para nós, que no início do seu ministério Jesus purificou o templo. Lembra? Quando Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, os vendedores e voltou para quebrar. O texto diz que os discípulos não entenderam aquilo, mas que quando ele morreu e ressuscitou, os seus olhos se abriram e eles entenderam todas as coisas. Irmãos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Ou seja, os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos sem entender aquilo que ele tinha feito lá atrás. Mas eles continuaram andando com Jesus e um dia eles entenderam. Fé é isso. É você continuar andando com Deus, mesmo quando tudo está errado. É você continuar andando com Deus quando você não entende por que Ele permite certas coisas. Ora, Deus me ama, Deus é todo poderoso, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus me ama, se nós estamos domingo aqui que basta uma palavra, por que Ele não muda a minha situação, irmão? Ah, Senhor, se eu pudesse fazer, eu já teria feito. Por que tu não faz? Não é isso o dilema que muitas vezes nós temos, irmãos? Senhor, se tu me amas, se tu me amas, se tu governas todas as coisas, por que eu não passei na entrevista de emprego? Por que eu fiquei doente? Por que a porta se fechou? Por que meus irmãos me traíram e me venderam como escravo, como foi com o caso de José, irmãos? Haverá um momento na nossa vida de total escuridão. Haverá momentos em que Deus vai ficar em silêncio. Haverá momentos onde Deus vai parecer indiferente à nossa dor. Não foi assim com Jesus? Lembra da mulher sírio-fenícia que vinha clamando, Senhor, tem misericórdia da minha filha, Senhor, tem misericórdia da minha filha. E aquilo demorou
filha. E a resposta de Jesus é: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cães. Talvez eu e você teríamos partido para cima de Jesus nessa hora, né? Ou iríamos embora murmurando, se queixando. Mas aquela mulher disse: Senhor, mas ainda assim, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa. Vai, e que seja concedido o desejo do teu coração. Mas aquela mulher permaneceu crendo, mesmo durante o silêncio de Jesus. Irmãos, esse é o maior desafio da caminhada cristã, irmãos. É nessa prova que muitos são reprovados, é nesse momento que muitos vão embora, é nesse momento que muitos voltam para trás. João capítulo 6, muitos discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele, porque disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? E Jesus vira para Pedro e diz: vocês também não querem ir? E a resposta de Pedro foi: não, Senhor, está de boa, a gente está entendendo tudo. Esse negócio aí de comer o teu corpo, que o teu corpo é carne, que o teu sangue é bebida, está de boa aqui para a gente, está fazendo total sentido. Foi isso? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, aleluia. Senhor, eu não entendo o que tu está falando, Senhor. Esse discurso é confuso para nós, mas nós não podemos se abandonar, porque não tem outro lugar melhor para se estar do que contigo, Senhor. É esse o desafio da nossa vida cristã. É vir na igreja, é orar. Mesmo quando a gente ora e Deus não atende. É aquele desafio que você escolhe alguém da tua família para orar, e você começa a orar, e aquela pessoa se torna pior do que estava antes de você orar. E você pensa: era melhor não ter orado, porque piorou as coisas depois de orar. É nesse momento que você mostra o seu amor e a sua fidelidade para com o Senhor. É como você não entende, irmãos. Porque o servo não tem que entender, quem tem que entender é o Senhor. E nós, às vezes, ainda não nos damos conta de que nós somos o servo. O Senhor não nos deve satisfação de nada, irmãos. É bem verdade que Ele é infinito de amor e misericórdia. Muitas das vezes Ele nos revela, Ele nos explica, Ele mostra. Muitas das vezes o tempo mostra. Não foi essa a visão de José? Quando José se revelou ao seu irmão e disse: olha só, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, aleluia. Deus estava por trás dessa traição de você, dessa maldade de você, mas Deus usou para a glória dele, para o propósito dele. Mas, irmãos, quantos anos se passaram, irmãos? E você acha que Deus ia todo dia falar com José? 2 anos de José na cadeia, você acha que todo dia Deus ia lá: fica calmo, meu filho, eu estou preparando uma coisa grande para você. Não, irmãos. Deus ficou em silêncio, mas José continuou crendo e amando a Deus. Quando as portas se fecham, quando Deus parece distante, que nessas horas você continue confiando e dependendo do Senhor. Quando a resposta for não, irmãos, a gente muitas das vezes cria um falso paralelo de que se eu obedeço a Deus as coisas dão certo, se eu desobedeço está errado. Mas João capítulo 6, após a multiplicação dos pães de peixe, Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e vão para outra margem, e eu vou encontrar vocês. Mas o texto diz que no meio do caminho veio uma tempestade. E aqueles discípulos ficaram a madrugada inteira remando, não conseguiam sair do lugar. Até que Jesus veio andando sobre as águas e entra no barco e acalma a tempestade. A gente foca muito no Jesus que acalma a tempestade, mas a gente esquece que foi Jesus que colocou os discípulos na tempestade.
Quantas vezes o Senhor não nos coloca no meio da tempestade? Quantas das vezes obedecer a Deus nos coloca no meio de uma tempestade? Por que José foi para a cadeia, irmãos? Não foi por obedecer a Deus? A gente quer obedecer a Deus e ir para o trono. José primeiro obedeceu e foi para a cadeia. Mais de 2 anos preso. Confiar no Senhor, irmãos. Obedecer a Deus. Ser fiel. Não cometer o erro que Saul cometeu. Saul é um exemplo de alguém que podia ter dado muito certo, deu tudo errado por causa dele. Samuel, quando ungiu Saul rei, disse: vai para Gilgal e espera lá 7 dias que eu vou chegar e vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Os filisteus estavam perto de atacar, o exército de dispersão chegou no 7º dia. Saul ouviu Samuel. Saul teve a brilhante ideia. Irmãos, que Deus nos livre das nossas brilhantes ideias. Saul teve a brilhante ideia de dizer: traga o holocausto, o sacrifício aqui, que eu mesmo vou resolver isso aqui. E o texto diz que quando ele terminou de matar, Samuel aparece e diz: o que foi isso que você fez? O teu trono teria se confirmado para sempre, mas porque você não esperou, desobedeceu a palavra do Senhor, Deus achou outro que é melhor do que tu. A gente cria muito problema para a nossa vida, irmãos, por não saber esperar o tempo de Deus. Nós estamos entendendo? Está aquele silêncio gostoso, né? Já estou vendo que depois no WhatsApp vai bombar aqui, eu bato na igreja. Eu estou bem bacana, eu estou leve. Mas, irmãos, para que você não seja enganado, irmãos. Não foca só no sofrimento, não. Foca que tem uma recompensa. Eu estou falando, tem uma recompensa. Tem uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor, mas primeiro você tem que passar por esse processo de esperar no Senhor, irmão. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera pelo Senhor. Por que te abate sua minha alma e se desespera dentro de mim? Confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Porque a gente é dessa geração dos coaches, né? Que diz que você tem que fazer, que você tem que agir, que você tem que correr para lá e para cá, que está contigo. E aí quando Deus vem e diz: para, essa geração tem dificuldade de parar. Porque muitas das vezes Deus quer que você pare. Porque muitas das vezes Deus quer que você confie nele e não nos seus recursos. Não foi isso que ele fez com Gideão, irmãos? Deus reduziu o exército de Gideão de 32.000 para 300. Não bastasse, Deus desarmou o exército. Lembra? Deus disse: canta numa mão e tocha na outra. Que equipamento perfeito para uma guerra, né? Mas Deus deu vitória ou não deu vitória a Israel? Deus disse para Abraão: vou te dar um filho. E o tempo passou. O filho não veio. E Sara teve uma brilhante ideia. Sempre as brilhantes ideias que destroem. Se deita com a minha esposa, se deita com a minha serva, tem um filho através dela. E até hoje a gente tem que aturar a bomba na faixa de Gaza. Porque uma mulher teve uma brilhante ideia de não esperar o tempo de Deus para que a promessa se cumprisse. Porque Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente disse: pode comer que vocês não vão morrer, não. Irmãos, quantas vozes contrárias à voz de Deus nós temos na nossa vida? Nós vivemos numa sociedade que é contra a voz de Deus. A nossa carne é contra a voz de Deus. Os nossos desejos, os nossos instintos, os nossos coleguinhas na faculdade, os nossos amigos, estão sempre nos encorajando a ir contra a voz de Deus, irmão. E Eva e Adão ouviram a voz da serpente
desobedecendo a voz de Deus. A gente acha que vai resolver a nossa vida sentimental, se envolvendo com o marido ou com a mulher dos outros. E aí a gente ainda chama de presente de Deus. E esse presente de Deus vai te fazer acordar no inferno. Porque Deus não compactua com o pecado. E a gente ora pedindo a Deus um milagre na vida financeira. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O diabo não ofereceu pão para Jesus depois da multiplicação dos pães de Cristo. O diabo ofereceu pão depois de Jesus ficar 40 dias sem comer. O diabo vem na nossa vulnerabilidade nos momentos que nós estamos mais fracos. O diabo não vai te tentar aqui na igreja, não, querido. O diabo não vai te tentar num domingo total jovem que tu passa o dia na igreja cantando com os amiguinhos. Não! É quando estamos só, em casa, no trabalho, na faculdade. É ali que o diabo se apresenta. Tu acha que o diabo vai oferecer 100 reais para mim? Ele oferece 100 reais para você. Muitas das vezes ele está orando, Deus abre a porta da minha vida financeira, faz um milagre. E é nesse intervalo que chega aquela proposta. Pô, tem como fazer vista grossa aqui no trabalho, não? Pô, vai chegar 5 caixas, diz que chegou 4. A gente divide aí. Aí você é um motorista lá para mandar Coca-Cola. Aí os caras fazem aquele esquema, pô, a gente desvia 1 ou 2 caixas por rota, vende e bota o dinheiro no bolso. E aí? E aí você acha que você vai dizer não, e no dia seguinte tu vai abrir tua conta e vai ter 100 mil lá. Não vai, irmão. Tu vai dizer não, e muitas das vezes no dia seguinte tu vai chegar em casa e o carro está lá e tu vai cortar a tua luz, porque é assim que às vezes o processo funciona. José disse não para a mulher de Potifar, ele casou no dia seguinte? Não, ele ficou preso. 2 anos, ele só foi casar quando saiu da cadeia. Às vezes você vai dizer não para os laços do adultério e ainda vai sofrer muito encalhado, irmãos, porque eu sofri até os 20. Mas a vitória vem e Deus honra aqueles que são fiéis para ele. Mas você não pode inverter a ordem. Você não pode esperar a recompensa antes da fidelidade. Você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa honrar o Senhor. Quando Deus te pedir algo que você não entende, como Deus pediu Isaac para Abraão, e Abraão creu. E Abraão foi matar Isaac porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, irmão. Que coisa linda! Lembra quando Abraão para e deixa os seus servos e diz: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos até lá. E depois de adorarmos, nós voltaremos, aleluia. Nós quem, Abraão? Está indo só você e o menino. Tu vai matar o menino, que nós é esse? Faltou aula de português, Abraão, mas Abraão sabia que o Jeová Jireh iria prover o escape da salvação para o seu filho. Quando Deus te pedir algo, irmão, dê ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo. Se Ele tem te chamado para orar mais, e é claro que Ele está chamando a cada um de nós para orar mais, ore mais. Se Ele tem te chamado para separar um tempo maior para a leitura da palavra, separe esse tempo. Se Deus tem te pedido para você uma oferta maior, para ajudar alguma instituição, ajudar alguém que está passando dificuldade, obedeça a voz de Deus. Aquilo que Deus fala pela sua palavra, irmãos, não precisa de testificação, amém? Poxa, ora por mim, poxa, lá no trabalho tem uma moça linda, maravilhosa, eu estou gostando dela, ela está gostando de mim, só tem probleminha, ela é casada, mas vamos orar para ver se é a vontade de Deus. Toma meu irmão na cara. Não é a vontade de Deus, já está na Bíblia, não é. Não precisa orar. Eu vou orar a Deus para ver se eu tenho que perdoar meu pai. Não precisa perder seu tempo, não. Tu tem que perdoar, irmão. Mas meu pai foi um monstro, você não sabe o que meu pai fez. Eu sei o que Jesus fez por você na cruz. E Paulo diz: assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar aqueles a quem nós temos alguma queixa.
perdão não é opcional, irmãos. O perdão é uma exigência. Jesus disse: se vocês não perdoarem, o vosso Pai não vai perdoar vocês também. Quem aí se habilita a viver sem o perdão de Deus? Você tem que perdoar. É o que eu falei para um amigo meu recentemente. Às vezes a gente fala: ah, não, mas eu não tenho nada contra fulano, não. Fulano tem algo contra mim. Lembra que Jesus disse na oferta? Quando for apresentar a tua oferta no altar e você lembrar que a pessoa tem algo contra você, vá até ela e peça perdão. Eu vou pedir perdão por uma coisa que eu não estou errado, bem-vindo ao Evangelho, né? Que se assim mesmo, tome a sua cruz e siga. Se você achou que era fácil, é porque mentiram para você. Não te anunciaram o verdadeiro Evangelho. Mas o que eu posso te dizer, irmãos, que a obediência a Deus libera bênçãos e portas sobre a nossa vida. Não estou falando que você tem que obedecer por isso, não. Mas a obediência a Deus, principalmente no mundo espiritual, principalmente na vida ministerial. Muito ministério caiu, muito ministério ficou travado, por falta de compreensão e obediência à palavra de Deus. E para a gente, no final, o verso 11 diz assim: mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, vão, andem à luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. Rafael, o que esse versículo tem a ver? Deus falou no verso 10: confie no Senhor, mesmo no escuro. Agora o verso 11 ele alerta: mas cuidado para que vocês não produzam o fogo de vocês. Muitas das vezes, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando Deus fica em silêncio, a gente tem a tendência de fazer do nosso jeito. E é isso que Deus está proibindo aqui. Vocês lembram de Nadab e Abiú, que foram consumidos pelo fogo do altar? Por que eles foram consumidos, irmão? Porque eles tiveram a brilhante ideia. Sempre tem a brilhante ideia é eficaz, irmão, de apresentar um fogo ao Senhor, que era um fogo estranho. Rafael, o que é fogo estranho? Eu lia isso quando era criança e não entendia nada. O que é fogo estranho? É um fogo diferente? Quando Deus estabeleceu as normas do tabernáculo, o altar foi aceso, e o holocausto só podia ser queimado com aquele fogo do altar. Um dia Nadab e Abiú chegaram, eu não sei por que carregaram, eles resolveram pegar um outro fogo de outro lugar, para apresentar a oferta ao Senhor. E na mesma hora o fogo saiu do altar e os queimou. Porque você não pode servir a Deus do seu jeito. Entenda isso. A gente não pode andar com Deus do nosso jeito, a gente tem que andar do jeito dele. Eu não posso dar para o Senhor aquilo que eu quero, eu tenho que dar aquilo que Ele quer de mim. Jesus disse: vão e aprendam que a misericórdia quer um sacrifício. Os fariseus davam oferta, davam dízimo, davam sacrifício, mas não davam amor e misericórdia. Jesus disse: vão e aprendam que isso é maior do que as outras coisas. E às vezes a gente está na igreja dando para Deus algo que Deus não pediu, enquanto aquilo que está pedindo de nós não estamos dando a Ele. Quando Ele está pedindo obediência, quando Ele está pedindo amor e misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. É você poder olhar com misericórdia para o teu irmão que está do teu lado. É você poder amar esse irmão, mesmo sendo tão diferente de você. É isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós temor. Deus requer de nós uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele. Você não pode vir na igreja e oferecer algo a Deus se você o ignora durante a semana, irmão. Aí vem na igreja, graças a Deus aqui a gente não tem essa prática, glória a Deus por isso. Mas aí tem igreja que aí fica meia hora no louvor cantando a mesma frase, meia hora. Eu quero te conhecer, fica meia hora, aquele mantra. Aí tu chega no EPD e não tem ninguém. Eu sempre falo sobre os congressos de anos que me chamam para pregar. Não adianta lutar a igreja no
sábado, pular e dançar. Cadê vocês domingo de manhã na igreja? Quantos de vocês leem a Bíblia em casa? Quantos de vocês oram? Quantos de vocês dizem não ao pecado, conforme diz o Toós, um não ao pecado vale mais do que 10.000 glória a Deus, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está mais preocupado com a nossa obediência do que com os sacrifícios que nós ofertamos a Ele. Deus está mais preocupado e Deus requer mais que nós confiemos nele do que vir para a igreja e sair do culto murmurando, irmãos. Do que orar e a pessoa termina a oração e já diz tudo aquilo que ela pediu, né? Por causa da falta de fé. Confiar no Senhor, irmãos. No escuro, sem querer produzir falsa luz, falso fogo. Eu estou orando, Deus não está falando comigo, vou lá em tal lugar, porque lá tem a irmã que revela, está transformando a casa de Deus em feitiçaria, cara. Tenha temor a Deus, porque se Deus quiser falar contigo, Ele fala no ônibus através do domingo, irmão, porque não há limites para o agir de Deus. Conforme nosso pastor sempre diz, nós não colocamos Deus na caixinha, irmão. Deus faz o que Ele quer. É claro que Ele usa os seus profetas, é claro que tem revelação. Mas ficar indo atrás disso, por não confiar na palavra de Deus, é blasfemar de Deus, irmão. Porque Deus se revela acima de tudo na sua palavra. E aquilo que a palavra dele diz é a verdade. Ainda que os nossos sentimentos digam ao contrário. Deus é bom, porque a Bíblia diz que Ele é bom. E quando eu acho que Ele está sendo mal comigo, eu estou achando errado. Ele continua sendo bom. Daniel diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e em todas as suas obras. Poxa, Rafael, mas eu estou me sentindo injustiçado. Confia em Deus, que Ele vai te fazer justiça. Aleluia. Confia na palavra dEle mais do que você mesmo. Confia nele. Quando você puder fazer, porque tem muita gente que não faz falta de oportunidade, mas quando você tiver a oportunidade de fazer, e Deus disser não, confie no nome de Deus. Confie no nome de Deus, irmãos. Porque é melhor o pouco com Ele do que o muito sem Ele no desobediência. Quando Deus falar, não entre por essa porta, não entre. Ainda que pareça boa, irmão. Porque há caminhos para o homem que parecem bons, mas o fim é de morte. Parece bom, irmãos. Parece que Deus está naquele negócio, mas muitas das vezes Deus não está. Por isso que nós precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, como Elias está. Deus disse para Elias: sai da caverna que eu quero falar contigo. O texto diz que veio um terremoto forte, mas Elias entendeu que Deus não estava com ele. Veio um vento que destruía as rochas, mas Elias entendeu que Deus não estava naquele vento. Veio fogo, Deus tinha feito fogo cair do céu, mas Elias entendeu que Deus não estava no fogo. Mas veio uma brisa leve e suave. Então Elias entendeu que Deus estava ali e saiu. Deus falou comigo. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, irmãos. Olha comigo isso. Eu tenho orado muito, eu preciso muito. Mas Tiago diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Isso é uma promessa, irmãos. Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem e não joga na cara. Pede sabedoria a Deus, irmão. Eu peço, eu falo para Deus mesmo, eu falo: Senhor, eu sou tão burro, me ajuda. Abre a minha mente, Senhor, me dá sabedoria para viver, para tomar decisões. E nós todo dia nós tomamos decisões. E pequenas decisões têm é o efeito borboleta, né? Causa uma destruição ou uma construção na nossa vida. Que você esteja sensível à voz de Deus. Sensível para que Deus te guie na tua jornada, na tua vida, meu amado. Quantas vidas se perderam todo dia por causa de Deus? Porque não confiou em Deus. Porque Deus falou: deixa para lá. Ele: não. Confia em Deus, querido. E termino.
8h46, tem que cedo para casa. E termino com um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de Davi na caverna. Davi já estava anos fugindo de Saul. Saul perseguia incansavelmente para matá-lo, mesmo ele não tendo feito nada. Davi vivia uma vida de sofrimento, muitas das vezes sem água para beber, sem água para tomar banho, vivendo fugitivo em cavernas. Tem um texto que eu até botei aqui, mas eu acho tremendo. Eu lembro quando eu li esse texto, nesse momento difícil que eu estava passando, eu li as lágrimas. Davi chegou para o rei Moabita e disse: fica com a minha mãe e com o meu pai, porque quanto a mim eu não sei o que o Senhor há de fazer. Irmãos, eu leio esse texto, eu choro, porque é a situação de um homem que não sabe o que Deus vai fazer dele. Mesmo ele tendo sido ungido rei, mas a perseguição de Saul era tão grande, Saul perseguia incansavelmente. E o texto diz que um dia Davi estava escondido na caverna e Saul estava perseguindo para matá-lo, mas Saul entrou na caverna e não viu que Davi estava lá. E o texto diz que Saul dormiu. Os companheiros de Davi disseram: hoje o Senhor entregou o inimigo nas tuas mãos. Davi, é hoje, Davi. Hoje o sofrimento acaba. Hoje a dor acaba, a humilhação acaba. Foi Deus, Davi, você não está vendo que foi Deus? Ele entrou aqui na tua caverna e dormiu na tua frente. Mata ele, assume o trono, vai viver as promessas de Deus na sua vida. Irmãos, parecia tão óbvio. Mas cuidado com o óbvio, querido, que o óbvio derruba muita gente. E o texto diz que Davi puxou da espada. Mas quando Davi tocou na ordem de Saul, o seu coração pesou. E ele foi para trás e disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. O Senhor vai me fazer justiça. Saul se levanta, vai embora. Quando Saul está longe, Davi mostra a orla. Davi fala: ó, Deus te pegou nas minhas mãos. Saul chora, Saul diz que Davi é uma bênção. Mas um tempo depois, Saul voltou a perseguir Davi. Muitos anos se passaram, mas até que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi, e Davi assumiu o trono, e o seu reino foi forte nas suas mãos, porque o Senhor era com ele, porque ele soube esperar o tempo de Deus. Aleluia. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida, o seu ministério. Se Deus te chamou, você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa derrubar ninguém. Você não precisa ficar falando mal de ninguém. Você não precisa ficar apontando para si mesmo. Porque quando Samuel estava lá na casa de Jessé para ungir, estavam todos os filhos lá. Mas Davi estava sozinho lá cuidando das ovelhas. Mas Deus mandou chamá-lo. Porque a unção era dele, o trono era dele. Ninguém vai tomar aquilo que é teu. Mas confia em Deus, espera em Deus. Deus não precisa de ajuda, querido. Deus não precisa de ajuda. Deus quer que você faça a sua parte. Que você obedeça, que você confie nele, mas Deus não precisa de ajuda, irmão. Deus fará o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, porque ele é Deus. Que você confie no Senhor no estudo, irmãos. Sei que é um discurso meio duro, né? Nós já somos 16 anos pregando, mas esse silêncio ainda me derruba. Mas eu entendo que nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu. Essa mensagem eu dei na sexta-feira, antes de qualquer coisa acontecer. Eu estava no trabalho lá no Recreio de Madrugada e Deus deu essa mensagem. Confie nele. Confie nele. Mesmo quando você estiver diante de um mar, Faraó atrás, montanha do lado, confie no Senhor. Quando Deus te mandar fazer algo, faça. Irmãos, Deus não é louco, irmãos. Deus não é louco. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele conhece daqui a 10 mil anos mais do que você conhece agora. Confia nele. Confia nele, entrega a ele, diga em oração: Senhor, faz de mim o que tu quiseres fazer, Senhor. Me leva quando tu quiseres me levar, Senhor. Porque eu confio em ti. Ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, ainda que se eu tivesse o poder de fazer diferente, eu faria, mas que bom, porque você não é Deus, Ele é. Ele tem o tempo dele, irmãos.
mas nós podemos confiar na promessa que Ele age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Essa promessa é fiel. Romanos 8:28, sabemos que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Através das dores, das traições, das mentiras, das portas fechadas, das enfermidades, dos assaltos, das traições. Independente, Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu sei que vai chegar o tempo que você, Senhor, obrigado pelas portas que tu fechou. Porque lá atrás eu não entendi, mas hoje eu vejo que esse foi o melhor para mim. Vamos ficar de pé, vamos orar, a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és digno, Senhor, de toda a nossa confiança. Tu não podes mentir, Senhor. Tu não voltas atrás. Em Ti está o querer e o efetuar, Senhor. Ora, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, Senhor. Tu não és homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Senhor. Todas as Tuas boas promessas se cumpriram, Senhor. Nenhuma delas caiu por terra. E nós sabemos que assim será nas nossas vidas, Senhor. Nós não vamos ser o primeiro a ter uma promessa falhada, não, Senhor, não. Não, Tu cumpre tudo aquilo que Tu promete. Tu faz tudo aquilo que Tu disseste que faz. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, mesmo no momento de tribulação, Senhor. Ao contrário de Pedro, que estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, mas de repente ele sentiu um frio, olhou para as ondas e começou a afundar. Senhor, livra-nos de afundar na incredulidade, Senhor. Livra-nos de acharmos que Tu és homem para mentir, ou que Tu se esqueceste de nós, porque o profeta diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de Ti, diz o Senhor. Tu não se esquece dos seus, Senhor. Cada lágrima, cada palavra, cada choro, Tu és o Deus que vê e que ouve, Senhor. As lutas secretas que nós não contamos nem para o nosso marido, para a nossa esposa, nem para o nosso melhor amigo, mas Tu sabes, Senhor. Tu não és indiferente à dor do Teu povo, Senhor. Oh, Senhor, quantas vezes o diabo tenta soprar isso no nosso ouvido, que Tu não nos ama mais, que Tu se esqueceste de nós, que Tu és indiferente, mas a Tua palavra diz que não, Senhor. Tu não és indiferente à nossa dor. Tu és o Deus que prometeste, eles que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu estás conosco todos os dias, Senhor. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Senhor, Tu estás ao nosso lado, nos guardando e nos abençoando. Mesmo no momento de dor. Mas, Pai, não há nenhuma dor que seja maior do que o Teu poder de restaurar e cicatrizar todas as coisas. Não importa quão profunda, quão intensa seja a dor, Tu és acima de todas as coisas, Senhor. Tu podes restaurar todas as coisas. Tu és poderoso para restaurar a alegria, os momentos felizes, assim como Tu restauraste a vida de Jó, Senhor. Tu és poderoso para restaurar a vida de cada um que está aqui, Senhor.
Assim como Jesus orou pelos discípulos, eu te peço por cada um que está aqui, e incluo nisso, que a nossa fé não naufrague, Senhor. Que a gente não volte atrás, aquele que botou a mão no arado não olhe para trás. Que não olhemos para trás, Senhor. Mas como disse Paulo, uma coisa fácil é que, olhando para as coisas que estão diante de mim, avanço para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós avançamos para o alvo. O que passou, passou, Senhor. O que ficou, ficou. Queremos avançar. Queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Queremos ter um encontro contigo. Queremos andar contigo. Queremos viver na tua presença. Queremos desfrutar do teu amparo, do teu cuidado, Senhor. Sabendo que tu és bom e que tu cuida dos seus, Senhor. E nós somos teus. Nós somos ovelhas do teu pasto, ovelhas do teu rebanho, a qual tu compraste com alto preço, Senhor. Nós somos teus. Leva-nos em paz para o nosso vale, Senhor. Nos dá uma semana de bênção, de vitória, de livramento, de que tenhamos a certeza de que tu estás conosco, Senhor. Que a incredulidade não ache lugar em nossos corações, Pai. Que nós possamos sempre nos lembrar que tu és Deus e que tu permaneces no seu alto e sublime trono e tu não se esqueces dos seus. Por isso te bendizemos, te agradecemos, te damos glória e honra para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.